O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado um protagonismo do judiciário no país, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, um protagonismo. O judiciário tem ganhado mais visibilidade, tem participado cada vez mais de discussões que mexem completamente na vida da sociedade. E nesse ano de eleições, muitos candidatos estão propondo mudar o funcionamento do STF. E para repercutir esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no Café com Política o professor de Direito Constitucional da PUC Minas e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB no estado de Minas Gerais, Mário Lúcio Quintão. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo. Bom dia, professor. Bom dia, cada ouvinte que está nos escutando. E os seguidores também que estão assistindo o senhor, professor. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo também na nossa live do Facebook. E, professor, eu já te pergunto, eu fiz essa introdução agora no início da entrevista. Eu acho que antes da gente começar a pontuar as mudanças que os candidatos estão propondo fazer no STF, eu gostaria de saber a que o senhor atribui essa necessidade que os políticos têm hoje de fazer mudanças na nossa Corte Maior. A questão é a competência do Supremo Tribunal Federal. A função primordial do Supremo é atuar como guardião da Constituição brasileira. O que nós percebemos é que o Supremo está atuando de uma maneira muito política. É aquele processo que a gente chama de politização do judiciário. Qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal está levando em conta não só o quadro político, mas principalmente o quadro econômico. Então as decisões do Supremo repercutem como se fosse um resultado de futebol, né? São acompanhados os julgamentos do Supremo não de uma maneira técnica, mas de uma maneira quase que de simpatizantes de facções políticas. Então a função do Supremo, eu gosto de pegar o parâmetro constitucional norte-americano, nós copiamos, né? O figurino norte-americano. A Suprema Corte americana, mesmo composta por juízes conservadores, ou seja, por juristas altamente qualificados, avança, principalmente nos cases, né? Praticando o que a gente chama de ativismo judicial. Nos Estados Unidos, isso é uma peculiaridade normativa de suma importância, porque através do ativismo há uma ampliação dos direitos fundamentais, mas há uma tensão permanente do legislativo com o judiciário. Quando extrapola a decisão da Suprema Corte norte-americana, o legislador norte-americano corrige a distorção, corrige o desvio. Aqui não. Aqui a tensão existe, mas é no sentido de tentar reduzir a competência do Supremo. É tentar desqualificar o Supremo. Muita gente pode afirmar as escolhas do Supremo são equivocadas. Não, aqui nós seguimos o figurino norte-americano. A escolha é feita diretamente pelo presidente da República. Agora, o critério relevante é o notável saber jurídico. Não vamos entrar em detalhes, que alguns membros do Supremo talvez não consigam satisfazer esse requisito. Mas a questão é o seguinte, é subjetiva. Nos Estados Unidos, qualquer um dos membros integrantes da Suprema Corte é submetido a uma sabatina muito rigorosa. Eles querem saber se o cara colou algum dia na vida. Ou seja, cola. Qualquer transgressão, se cometeu assédio sexual, ou seja, tem que ser um indivíduo com reputação ilibada, em todos os sentidos, não só como formação acadêmica, como na vida pública. Aqui no Brasil, não vamos dizer que não haja esse requisito, mas a sabatina é feita pelo Senado Federal no Brasil de uma maneira assim como conversa de compadres. Então cada governo faz suas indicações. Agora é interessante que nesse Supremo Tribunal Federal a maioria das indicações foram feitas, né? A maioria foi feita por governo Lula e governo Dilma. E essas pessoas que indicadas pelos governos petistas, na hora de decidir, agiram até como se fossem juízes norte-americanos. Agiram com toda a independência e atribuíram punições que esses presidentes não esperavam. O doutor Mário Lúcio Quintão,
Ele que é professor de Direito Constitucional da PUC Minas e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB. A Delma, na introdução da nossa entrevista, relembrou a situação que muito nos chamou a atenção de candidatos à presidência da República ou de pré-candidatos, porque a gente ainda tem que chamá-los assim, de interferência no Supremo. E eu vou citar 2 exemplos. O deputado Jair Bolsonaro propôs aumentar o número de integrantes do Supremo Tribunal Federal, praticamente dobrar esse número, e o pré-candidato do PDT, o ex-ministro Ciro Gomes, falou em colocar o judiciário na caixinha dele e defendeu mudanças também. Como é que o senhor avalia esse posicionamento? E, de fato, é papel do presidente da República ou de um eventual presidente da República se meter nisso? Porque é uma dúvida que nos atormentou aqui ao noticiar isso. De fato, é um papel do presidente mexer com isso e mexer com o Supremo dessa maneira, mudando estruturalmente a ordem do STF? Não, acredito que não, Rodrigo. A Constituição, ela tem de ser interpretada. A Constituição, ela está correta no tocante às competências do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que nós questionamos é um excesso de protagonismo por parte do judiciário brasileiro. É papel do judiciário fazer isso? O que a gente verifica, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e também nos tribunais constitucionais europeus, é que há um avanço, né, da atuação judicial no sentido de concretizar principalmente direitos fundamentais. Mas os juízes, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, são mais discretos. Eles não são protagonistas. Quem é protagonista é o tribunal. São decisões coletivas e eles evitam o máximo possível decisões monocráticas. Aqui não, no Brasil não. No Brasil, a decisão monocrática é perigosíssima, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal acaba decidindo de uma maneira precipitada. E às vezes ele tem de voltar atrás, principalmente quando essa votação é submetida ao plenário. Eu estou dizendo isso porque há um populismo judicial, mas há um populismo político. E no populismo político, os 2 candidatos mencionados, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Ciro Gomes, o primeiro, o que ele quer? Ele ouviu o galo cantar, não sabe aonde. No caso específico, nos Estados Unidos da América, quando nós tivemos o New Deal, houve ampliação dos membros da Suprema Corte norte-americana, mas no caso específico de ampliação de direitos sociais e para viabilizar, né, o que a tradição norte-americana liberal, para viabilizar a legitimidade desses direitos sociais. Agora, falar de mera complementação, porque o que se verifica é o seguinte: ele sabe que agora com a pele bengala, os membros do Supremo só vão aposentar com 75 anos. Então, o que acontece? Ele fica com receio de não poder praticamente indicar ninguém. Então, ele queria ter um Supremo ao seu perfil, é uma ilusão que os presidentes petistas tiveram, que é muito difícil de designar, porque o jurista, na hora H, ele acaba sendo pressionado pela opinião pública e muito fiscalizado pela mídia. Ele vai julgar de acordo com a Constituição e não de acordo com interesses políticos. Então, e a questão do Ciro Gomes é outra também, de caixinha. Que caixinha? Calar o Supremo Tribunal Federal? O Ciro Gomes não é à toa que tomou uma rasteira, né, agora recente, né, no quadro político dá para perceber que o peixe morre pela boca. Professor, ainda nessa questão de mexer no tempo, o Rodrigo perguntou sobre a questão do número de ministros, né? Mas, por exemplo, o Fernando Haddad, ele não é colocado ainda como pré-candidato, ele aparece em pesquisas, mas ele também palpitou em relação a isso, e ele dizia que tinha que diminuir o tempo do mandato dos ministros, que hoje eles podem ficar até 75 anos, né? Por exemplo, o Dias Toffoli, quando entrou, ele tinha 41, então pode ficar o quê? 34 anos, eu não sou muito boa de conta. Ministro Alexandre de Moraes, 34. A indicação mais recente também 46 anos. Ele é novo ainda vai ficar um bom tempo também. Isso, então a proposta do Haddad seria que reduzisse para 12 anos. O senhor acha que realmente os ministros passam muito tempo lá e talvez por isso tenha essa questão que o senhor estava falando, que não é o coletivo que acaba tendo visibilidade, mas sim o ministro, esse tempo todo que ele fica lá, isso realmente atrapalha? O senhor é a favor dessa redução do tempo de permanência do mandato deles? Aí eu já falo em termos de Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB, ela tem um posicionamento no sentido de estabelecer mandato, não só para o Supremo Tribunal Federal, mas para todos os tribunais
brasileiros. Mas isso ensejaria uma emenda constitucional. É uma questão complexa. É importante. Vamos transformar o Supremo Tribunal Federal num Tribunal Constitucional? Porque o Tribunal Constitucional é distinto, né? O Supremo segue o modelo norte-americano. O Tribunal Constitucional segue o modelo europeu. E qual a distinção básica? Numa, né, as indicações são feitas diretamente pelo presidente da República, e de uma certa forma há uma enfatização, né, do que a gente chama de decisões monocráticas, ou seja, é uma decisão monocrática do presidente e a pessoa que é indicada como protagonista, ela quer exercer esse papel. Agora, no caso dos tribunais constitucionais europeus, tem um mandato e é uma reciclagem permanente e amplia-se aí o leque. Agora, tínhamos de fazer uma reforma constitucional muito delicada, muito complexa. E nesse momento de tensão no Brasil, eu, como constitucionalista, não recomendaria nunca fazer uma nova Constituição. Uma nova Constituição geraria a populismo, geraria uma perspectiva fundamentalista, porque eu sou otimista em relação à democracia, mas quando eu piso na realidade brasileira, eu tenho medo do que nós estamos vivenciando. Nós estamos num momento de tensão econômica, uma crise econômica, e os resultados eleitorais podem ser diversos. Não sabemos a extensão da abstenção, dos votos brancos, dos votos nulos. Então, podemos ter um Congresso mais conservador do que esse. Agora, isso é ruim para a democracia? Eu não sei, porque a democracia, ela reflete a legitimidade democrática, né, de um parlamento. E o parlamento, ele exerce aquele papel de fiscalizar o judiciário, de corrigir distorção judiciária. Não. O parlamento, ele decide de acordo com conveniências do mercado. E é um negócio delicado, porque brigar com o mercado também é estupidez. Nós precisamos aqui, não quero fazer o protagonismo disso, mas uma espécie de terceira via, né? Uma terceira via tipo Macron, né? Que saiba dialogar um discurso de direitos sociais, econômicos e culturais com o mercado. Professor, a gente volta e meia fala aqui sobre esse modelo da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor já até destacou aqui que é uma questão da indicação do presidente da República. Há uma sabatina no Senado apenas pro forme, que o senhor classificou como uma conversa de compadres. E a gente já ouviu muitas pessoas defenderem, inclusive membros do judiciário, que essa escolha fosse feita de forma mais técnica e que a indicação de ministros do Supremo, inclusive, pudessem ocorrer através de membros do próprio judiciário, desembargadores da Justiça Federal, desembargadores que se destacam nos estados de origem, por concurso também, a Delma está lembrando aqui. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Já que esse modelo que a gente tem, o senhor destacou também na entrevista aqui, inclusive não é um modelo que é originário nosso, a gente copia muito aquilo que é feito nos Estados Unidos. Seria, de fato, o caso de se privilegiar outros componentes, outros pré-requisitos para a indicação de ministros do Supremo? Se mudar o perfil de competência do Supremo, o perfil no sentido de, em vez de ser o modelo norte-americano, caminhamos para o modelo europeu de Tribunal Constitucional, não só com mandato, são escolhas mais técnicas, mas é outra estrutura, é outra articulação. Eu não vejo, nesse momento, um momento adequado para fazer uma discussão desse nível. Eu acho que tentar fazer qualquer mudança, o que nós queremos é um judiciário, mais do que seja protagonista, mas um judiciário que cumpra o que está determinado no texto constitucional, um judiciário discreto, um judiciário que evite decisões teratológicas. Vocês viram o caso daquele do TRF4, né? O Favreto, decisões teratológicas, desde o Favreto até, né, o próprio presidente do Tribunal Regional Federal. Isso aí cria insegurança jurídica. Nós queremos decisões bem fundamentadas. Agora, a questão técnica é o seguinte: se a gente for olhar cada um dos ministros supremos, se a gente for olhar a formação técnica, a maioria satisfaz. Mas isso não quer dizer nada, porque às vezes o sujeito é altamente qualificado, mas na hora de julgar, aquele negócio que o Lucas Neves utilizou outro dia, né?
vai acabar parindo um rato, ou seja, não vai ter uma decisão que vai satisfazer, né, o mundo jurídico, que o mundo jurídico é de segurança, porque o que nós precisamos, antes de mais nada, é o seguinte: é um judiciário independente, imparcial e cada vez mais rigoroso no cumprimento das leis. Lugar de bandido é na cadeia. Agora, com devido processo legal, com trânsito julgado. Agora, o que a gente percebe? O Supremo deixa muita coisa no ar. Esse negócio, por exemplo, de presunção de inocência, é uma demonstração de segurança do Supremo Tribunal Federal. Eu, como garantista, eu defendo o trânsito julgado da decisão. Isso é um perfil estabelecido pelo texto constitucional de 88. Porque na época da ditadura, se recolhia em primeiro grau. Em Cuba, na China, se recolhe em primeiro grau. Então, para criar democracia, algumas vezes falam, mas nos Estados Unidos é veredito. Lá nos Estados Unidos, perjúria é coisa seríssima. Lá, se um dos jurados, lá tudo resolve com os jurados, um dos jurados considera a pessoa inocente, ela não vai ser recolhida. É diferente. Então, quando a gente fala em adotar um modelo, por exemplo, para sair desse modelo do Supremo Tribunal Federal e pegar um modelo europeu, o Tribunal Constitucional, precisávamos fazer uma reforma, uma nova constituinte, porque não é mais do que a reforma, é uma nova constituinte. E fazer uma nova constituinte, o tempo é inadequado. O momento atual é o seguinte: os candidatos, os pré-candidatos, têm de ter propostas concretas e responder. Porque não adianta as roda-vivas da vida, né? Levar os candidatos, ninguém fala nada, e com propostas populistas. O que nós precisamos concretamente é o seguinte: é do judiciário forte. Agora, o judiciário tem que corresponder aos interesses não só do texto constitucional, mas de toda a sociedade brasileira. Agora, bem fundamentadas as decisões. Aí vocês podem dizer, mas se os juízes que foram escolhidos para o Supremo, ou seja, os ministros, eles não têm a qualificação adequada? Não. Um ou outro lá a gente pode ter restrições. A maioria tem qualificação, mas na hora de decidir, as decisões são altamente contraditórias e geram insegurança. Aí eu pergunto, entre esses que a gente pode ter algumas restrições, estaria o novo presidente Luiz Fux, que está para assumir agora em setembro, né? A Carmen Lúcia vai deixar o cargo de presidente. O Toffoli, perdão. O que a gente pode esperar dele? O Toffoli, ele paga um preço muito alto, que ele advogou para o Partido dos Trabalhadores. Ele realmente não é uma pessoa que talvez correspondesse à expectativa de grande formação técnica. Mas é interessante, hoje ele é um discípulo do Gilmar Mendes. Ele não segue. Nas votações é bom observar que ele não favorece o Partido dos Trabalhadores em nada. Muito pelo contrário. Mas isso demonstra o seguinte: algumas pessoas estão pedindo até o impedimento dele para assumir, tem um movimento em São Paulo, mas isso é um negócio. Nós já tivemos alguns presidentes do Supremo Tribunal Federal, pessoas que a gente sabe que não eram devidamente qualificadas, principalmente na época da ditadura militar. Mas alguns surpreenderam, saíram de uma maneira satisfatória. As assessorias são qualificadas. O problema não está na formação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Está no populismo judicial que alguns preferem praticar, principalmente com decisões monocráticas. Tá aí um bom ponto de reflexão a ser colocado. A gente está caminhando já pro finalzinho da entrevista, professor, mas ainda dá tempo de fazer uma pergunta ao senhor. A gente vive hoje esse momento de uma política cada vez mais dividida. Parece que é uma luta eterna do bem contra o mal, e a gente tem visto isso na campanha, na sociedade como um todo. O Supremo Tribunal Federal, nessa luta que a gente vê do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, contra o ministro Barroso, e eles já tiveram discussões acaloradas lá no pleno do Supremo, reflete um pouco essa sociedade que a gente tem hoje? Eu acredito que sim, né? Ambos, tanto o Gilmar quanto o Barroso, são meus amigos pessoais. O que a gente percebe? O Luiz Roberto Barroso tem formação norte-americana. Ele quer trazer para o Brasil cada vez mais precedentes, súmulas, e tem uma formação essencialmente liberal. O Gilmar Mendes já tem uma formação garantista,
mas é uma formação germânica. Então, o grande debate entre ambos está no plano de opção, porque o Gilmar Mendes defende um tribunal constitucional e o outro defende esse figurino que nós copiamos dos Estados Unidos da América. Agora, as questões pessoais que envolvem ambos, a gente não pode entrar nisso, né? Porque são verdadeiras agressões. Ambas são pessoas muito inteligentes. Agora, o que eles percebem? Talvez sejam os mais qualificados do Supremo, mas isso não quer dizer nada. Eu acho que eles têm de ter, eu gosto muito de recorrer a Nelson Rodrigues, que ele usava muito a expressão calçar as sandálias da humildade, né? Acho que ambos tinham de calçar as sandálias da humildade e colocar os pés no chão e serem discretos como os juízes norte-americanos, serem discretos como os juízes alemães. Porque esse negócio de lavar roupa suja, né, em plenário do Supremo Tribunal Federal, cria um mal-estar, né? Dá a impressão que é briga de gangster. Muito bem, recebemos aqui o professor de Direito Constitucional da PUC Minas e presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas, professor Mário Lúcio Quintão. Professor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no Café Não, é um com Política. prazer, eu quero realçar, né, não só a qualidade da entrevista por parte de você, Rodrigo, e da Delma, mas essencialmente o trabalho que a Rede Super está fazendo. Vocês quebraram aqui em Minas Gerais tabus. Vocês estão fazendo uma emissora de rádio que procura ouvir os diversos segmentos da sociedade mineira. Nós queremos o melhor para Minas. Minas é a síntese do Brasil e Minas precisa, né, de reflexões, serenidade e mais do que isso, Minas tem de mostrar para o Brasil que com cautela nós podemos construir uma verdadeira democracia nesse país. Esse é o nosso objetivo, professor. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.